gravação. Tá iniciando a gravação. Iniciando a gravação. Está gravando. Então, vamos à luta. Eu faço uma apresentaçãozinha e passo a bola para você. Vamos lá. As mortes por coronavírus atingiram a marca macabra de 1 milhão de vítimas nessa semana. 1 milhão de vítimas. É gente que nem a porra que já morreu com esse negócio. Estados Unidos, Brasil e Índia são os campeões nessa corrida sinistra, né? Mais de 40% dos óbitos estão nesses 3 países, apenas nesses 3 países. Os impactos sociais da pandemia são devastadores, né? Desesperadores. Além dos infectados, dos hospitalizados e dos mortos, tem ainda os efeitos trágicos na economia, desemprego, queda de renda, desgraceira total. Esse tema econômico, inclusive, tende agora a ganhar maior força, né, no próximo período, até porque alguns consideram que a pandemia já passou, né, uma maluquice, né, nesse platô, mas o tema econômico tende a ganhar maior força. Há muitas incertezas e turbulências sobre os rumos da economia, o governo parece que está batendo cabeça, né, e do que será esse novo normal. Para tentar entender esse cenário macabro, né, para tentar entender os impactos sociais da pandemia, eu vou conversar agora com o amigo Eduardo Fanhani. Fanhani já participou de vários cursos, debates, seminários, atividades lá no Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé, uma grande figura. Ele é professor colaborador do Instituto de Economia da Unicamp, fez a coordenação técnica dessa proposta importantíssima da reforma tributária solidária, está lá um estudo calentado, muitos dados, é pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e do Trabalho, tem artigos publicados em vários veículos, sites, revistas, jornais, entre eles é articulista da revista Carta Capital, uma revista indispensável, e é autor e coautor de diversos livros, o último deles, né, um livro importantíssimo, é o Previdência, um debate desonesto. Né? Fanhani, brigadão por você ter topado essa conversa, tá? Brigadão mesmo, viu, bicho? Imagina, é um prazer. Vamos nós à luta, então. A primeira pergunta que eu te faço, como você, como um especialista nessa área de economia e impactos sociais, quais são os principais impactos sociais da pandemia casado com a economia, né? Da crise sanitária casado com a crise econômica, nos trabalhadores brasileiros, na vida dos trabalhadores brasileiros? Bom, amigo, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade e estar conversando aqui com você. Olha, os impactos... Aí eu estou me lembrando... quem está dizendo isso são os organismos internacionais, né? O FMI, a OCDE, a própria Financial Times, e na América Latina a CEPAL, né? O que todos eles preveem, projetam, né? Assim, um aumento enorme da desigualdade social, um aumento enorme da pobreza, né? E um aumento enorme do desemprego, né? Então, esse é o pior cenário que você pode imaginar, né? A questão toda, que também esses organismos dizem, é o seguinte, que essa crise ela é semelhante às crises do capitalismo do século XX, é semelhante à grande recessão dos anos de 1929, também quase com consenso entre esses organismos, né? E cuja recuperação será lenta e incerta, né? Lenta e incerta, porque por diversas razões, mas entre as quais você pode ter um repique, né? Na Europa agora já está tendo repique, eu estava lendo hoje que em Madrid parece que eles estão voltando a fechar tudo, porque a coisa está fazendo um repique. Então, se você tem um repique, é um novo, né? E a outra questão é a seguinte, quer dizer, você teve a quebra de muitas empresas, né? Eu não sei se esses dados são corretos, mas eu li aqui no Brasil 900 empresas quebraram. 1.000?
900 mil? 900 mil empresas quebraram. Acho que é esse o dado. Recentemente, o jornal Valor tinha publicado, há um mês e meio atrás, 700 e poucas mil quebradas. E a projeção era disso mesmo. Mas acontece o seguinte, quem não quebrou está com a corda no pescoço, certo? Quer dizer, então, o cara não quebrou, mas ele não tem mais capital de giro, ele não tem mais condições de investir, ele vai continuar fazendo ajustes, cortando pessoal, cortando custo, enfim. Então, dificilmente você vai ter alguma saída que venha do mercado, né, do setor privado, né? Então, essa é um pouco a situação, o impacto disso. A coisa mais grave é a questão do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho, você teve no auge da crise mais gente fora do mercado de trabalho do que trabalhando, que é uma coisa inédita e assustadora, né? E as perspectivas da recuperação do emprego, por conta do que a gente já falou, são muito sombrias, né? Vai ser uma recuperação muito lenta, como eu te disse. Então, essas questões, eu acho que são as questões de fundo aí para a gente pensar. Quer dizer, em síntese, nós vamos ter um agravamento enorme da questão social no Brasil, né, com desemprego. O desemprego, só para você ter uma ideia, acho que o último dado que saiu do desemprego, o desemprego está em quantos por cento? Agora, 14%. 14%. Mas é um dado falso. Por quê? Porque o IBGE ele só considera esse chamado desemprego aberto, né? Ele pergunta para a pessoa: você estava procurando emprego na última semana? Né? Se tiver procurando na última semana, entra no desemprego aberto. Mas na penúltima semana já não entra, entendeu? Então, o que está acontecendo? Quando as pessoas voltarem a procurar emprego, aí esse índice de desemprego deve subir para 20%, né? 25%, né? E o desemprego do jovem normalmente é o dobro, né? Se o desemprego da média é em torno de 20%, 25%, o desemprego do jovem é em torno de 40%, 50%. Pois é. Então, esse é o quadro que nós temos, né? Uma última notinha sobre isso. Logo no começo da pandemia eu disse isso. O principal fator de risco da pandemia, tudo bem, é o idoso, é o cara que tem doenças crônicas, etc. Mas é certamente a desigualdade. Esse é o principal fator de risco, tá certo? Então, o Brasil, além da inanição do governo, o negacionismo do governo, né, você tem a questão da desigualdade social, né? Quer dizer, como é que o único remédio é lavar a mão, né? Mas você tem 50 milhões de brasileiros que moram em casa sem água, 100 milhões de brasileiros que moram em casa sem coleta de esgoto, mais de 11, 12 milhões de pessoas que vivem em casa, que moram, onde você tem mais de 3 pessoas por dormitório, tá certo? Você tem cerca de 80 milhões de brasileiros, 80 milhões de brasileiros que vivem com até meio salário mínimo, né? Tem uma parte significativa que vive com R$130, outra parte com R$350, outra parte com R$540, mas são 80 milhões de pessoas que vivem com até meio salário mínimo. 80 milhões de pessoas são 8 vezes Portugal ou 2 vezes a Espanha, eu acredito, certo? Então, você chega na Espanha e fala: bom, vamos fechar todo mundo, ficar todo mundo em casa, as pessoas têm casa, têm água, têm esgoto, tem tudo, né? Aqui, como é que você faz para 80 milhões de pessoas que ganham, em média, meio salário mínimo, provavelmente moram em casa sem água e sem coleta de esgoto? Então, esse também é um ponto importante que eu queria ressaltar. E isso, então, tem a pandemia que vai agravar esse cenário social, com desemprego, desgraceira total, e já vinha acompanhado de uma crise, e diante da crise, os retrocessos que o país viveu, né,
com medidas que aumentam essa injustiça, né? Por exemplo, nós tivemos a tal da reforma da Previdência, que alguns chamam de deforma da Previdência. Isso tá tendo impacto agora. Nós tivemos deforma trabalhista, isso está tendo impacto agora. Nós tivemos a aprovação daquela PEC da morte, o teto do gasto. Como que essas medidas, nessa fase regressiva que o Brasil está vivendo, pós-golpe do impeachment, né? Como que essas medidas que foram adotadas, ou seja, o golpe foi dado pelo capital contra o trabalho para aplicar essas medidas, como que elas estão impactando, agora casado com a pandemia? Já dá para sentir esse negócio, por exemplo, da reforma da Previdência, o teto de gasto, por exemplo? Olha, a gente já vinha sentindo, né? Desde 2016, 2017, você já tinha indicadores, a pobreza já voltava a subir, a desigualdade já estava subindo, a taxa de mortalidade infantil, que caiu durante 30 anos, entre 1989 até recentemente, quase 30 anos, ela voltou a subir, né? A fome que a gente tinha erradicado voltou a subir, né? Então, são indicadores, enfim, são indicadores disso que você está dizendo, né? A reforma da Previdência, ela já começa a fazer efeito, porque dificilmente uma pessoa que tem, assim, tem lá uma regra da Previdência que assim, a mulher, para se aposentar, tem que fazer a soma da idade mais a soma do tempo de contribuição, né? Só que sobe um ponto a cada ano durante os próximos 11 anos. Então, você está quase querendo se aposentar, não, mas subiu um ponto. Aí, quer dizer, então você vai ter pessoas que estavam quase à beira da aposentadoria que vão prolongar, né? O homem é algo em torno de 9 pontos em 9 anos, né? Então, as regras já são restritivas. Então, você vai começar tendo um contingente cada vez maior de pessoas que poderiam ter a proteção da Previdência e não terão, né? Agora, a reforma trabalhista, o teto do gasto a gente já sabe, né? Quer dizer, você está rebaixando o gasto social, né? Os gastos da saúde, a saúde perdeu aí quase 20, 25 bilhões nos últimos anos, desde que o teto foi feito, a educação também. Mas, ciência e tecnologia, nós estamos com gasto hoje que era semelhante a 2010, 2009, né? Caiu quase 50%. Então, eu estava vendo o dado, trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, parece que foi quase praticamente zerado esse gasto, né? Então, você tem a reforma da Previdência, que dificulta o acesso. Aliás, deixa eu falar uma outra coisa. A minha mãe tem 96 anos e ela tem uma aposentadoria. E faz 8 meses que o INSS 6 meses que o INSS deixou de pagar. Os postos do INSS estão fechados. E aquele meu INSS, que é um site, eu não consigo não consigo resolver o problema pelo aplicativo, o tal do aplicativo. Então, você tem hoje uma situação que o próprio aplicativo é excludente. Eu estou vendo com a minha mãe. Minha mãe tem 96 anos, tem ela precisa de cuidadoras, tá certo? E eu preciso desse dinheiro para pagar as contas dela. E faz 6, 7 meses que eu não consigo receber. Eles se interromperam, eu não sei por quê. E eu não consigo resolver pelo aplicativo. Então, você imagina o seguinte, quer dizer, uma pessoa que teve um acidente ou problema de saúde, está sem trabalhar, precisa do auxílio de saúde, ela não tem acesso. Então, você está tendo uma exclusão pela via digital, sabe? Esse é um ponto que eu estou vivendo na pele, esse tipo de coisa, né? Mas aí você tem o teto do gasto, corte do gasto, a Previdência, dificulta e prolonga o acesso. Outras medidas que também dificultam o acesso. E aí você tem a trabalhista. A trabalhista fez com que os direitos sociais do Brasil voltassem para meados do século passado.
tá certo? Você aumentou a insegurança laboral enormemente, né? Especialmente pelo trabalho por hora, trabalho por tempo parcial, por tempo por período, curto período, né? Você contrata trabalho intermitente. O intermitente é por hora, né? Você fica em casa, trabalha por hora. Em geral, você ganha menos que o salário mínimo. Com isso, você não pode nem contribuir para a Previdência. A Previdência exige que você ganhe pelo menos um salário mínimo para poder contribuir, né? Mas você tem um trabalho por turno, por período, assim, você trabalha 3 meses, 2 meses, tá certo? Então, a insegurança laboral é enorme, né? Então, você vê o seguinte, antes da pandemia, dados de 2019, você pega assim, no Brasil tem mais ou menos 100 milhões, a população economicamente ativa é mais ou menos 100 milhões, mais aproximadamente. Desses 100 milhões, você tinha cerca de 12 milhões que estavam desempregados, 5 que estavam desalentados, nem procuravam mais emprego, tá certo? E outros 40 e tantos, 43, 45%, em ocupações precárias, né? Mais ou menos a conta assim, de 100 milhões, você tinha quase 70 milhões, ou que estava desempregado, ou desalentado, ou em ocupação precária, né? Então, a situação já vinha assim antes da pandemia, né? Então, com a pandemia, você pega um quadro, né? Eu estou dizendo, corte de gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, recessão econômica, né? Por uma política intencional. É intencional você fazer recessão, porque com a recessão não tem outra alternativa a não ser a reforma do Estado, a não ser encurtar o Estado. Essa que é a questão, esse é o projeto que eles têm aqui para o Brasil. Então, queda de emprego, queda da renda, né? Então, esse é um pouco o cenário que nós estamos assistindo aí desde 2016, né? Desde 2016. E aí, em cima disso, você tem a pandemia. Por isso que a situação é dramática, né? Como que você, Fanny, nesse cenário, nessa situação dramática, como que você viu o comportamento desse governo, né? Bolsonaro, isso foi fruto das circunstâncias, Guedes como um rentista, como que você viu o comportamento desse governo? É um comportamento, daria para chamá-lo de genocida? É um comportamento criminoso? O que é isso? O que dá para qualificar? Olha, primeiro, deixar bastante claro, os R$600 não foram obra desse governo. O auxílio emergencial de R$600 não foi obra desse governo. O governo queria propor R$200, tá certo? Isso foi obra dos partidos políticos, especialmente os partidos políticos da oposição, né? Eu debati isso com o PT foi talvez um dos partidos, não foi o único, mas um dos partidos que saiu na frente com uma proposta de R$600. Então, em primeiro lugar, R$600 não foi obra desse governo, né? O governo queria R$200. O Congresso aprovou 600. Isso é importantíssimo deixar bastante claro para as pessoas, né? Em segundo, o governo socorreu os bancos, mas não socorreu as empresas, né? Especialmente as empresas pequenas, né? Esse é um que ponto são as importante. maiores geradoras de emprego, né? São as que mais geram emprego, que são as que estão mais com a corda no pescoço, etc., né? Mas o que eu acho mais assim estapafúrdio, vamos dizer assim, é o seguinte: quer dizer, quando você olha o que está acontecendo lá fora, né? Quando você vê o que o Financial Times está dizendo, o que o FMI está dizendo, o que o Banco Mundial está dizendo, eu não estou nem citando nenhum autor keynesiano, nenhum autor progressista internacionalmente, eu estou citando os órgãos de fomento internacional. Eles estão dizendo assim, essa crise é tão grave quanto as crises do século passado. Nas crises do século passado, o que se fez? O Estado foi reforçado, veja o New Deal, veja o Plano Marshall, tá certo? O Estado foi reforçado, porque o Estado é o único ente capaz de fazer isso. Então, nesse momento, não tem limite para gastar. Eles estão dizendo isso. Não tem limite para gastar, tá certo? Aí você vê estudos que mostram. Eu gosto muito desse dado, porque quando você olha assim, Inglaterra, na década de 40,
A dívida na Inglaterra, na década de 40, começo de 50, vai para 270% do PIB. Por quê? Porque para ela tirar o país da crise, ela gastou, investiu. Tá certo? O estado de bem-estar social inglês ganha um impulso a partir de 1945, a partir, sobretudo, do plano Beveridge, né? O famoso informe Beveridge. Né? Eles gastaram em gasto social, saúde, previdência, seguro-desemprego. Né? O que acontece quando você gasta e faz investimentos para reconstruir a Europa, etc.? O que acontece quando você gasta? A economia engrena, tá certo? São as políticas anticíclicas. Então, se a dívida estava em 270% do PIB, porque você aumentou o gasto para tirar a economia da crise, com o crescimento econômico, arrecadação, etc., quando você chega na década de 60, final da década de 60, a relação dívida-PIB caiu para 60%. Tá certo? Então, é assim que se faz, é o que a história econômica ensina. Né? Agora, o que me deixa absolutamente perplexo, tá certo? É que no Brasil nós estamos discutindo o teto do gasto. Certo? Quer dizer, nós estamos na contramão de tudo, nós estamos na contramão de todos os bancos centrais de países sérios, né, que estão gastando para fazer com que a economia não caia mais. Né? E aí a culpa não é só do Guedes e do Bolsonaro. Toda a mídia bate bumbo para o teto do gasto. Nós vemos editoriais da mídia em defesa do teto do gasto, nós vemos economistas ligados aos bancos, né? Defesa do teto do gasto. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é difícil a gente discutir economia no Brasil, porque nós vamos na contramão de tudo, da história econômica, e nós vamos na contramão de tudo que está acontecendo no mundo, tá certo? E nós temos que discutir um teto do gasto que não existe em país nenhum do mundo. Não tem nenhum país do mundo que criou um teto do gasto por 20 anos, inscrito na Constituição, sem nenhuma flexibilidade, tá certo? Porque, enfim, aí a discussão, porque é difícil você discutir tecnicamente alguma coisa que, na verdade, é um projeto político, é um projeto ideológico. O projeto ideológico, esse projeto ideológico vem desde os anos 90, mas ele ganha força com o Temer e ganha muita força com o Bolsonaro. O projeto ideológico, para simplificar, é transformar o Brasil no Chile. Para simplificar isso. O Guedes não tem projeto? Tem. Ele quer transformar o Brasil no Chile. Como é que você faz para fazer isso? Você privatiza a educação, privatiza a saúde, faz a capitalização da Previdência, privatiza a infraestrutura, privatiza. Tá certo? E aí você reduz a carga tributária para 22%. Porque o Estado não precisa gastar, não está certo? Então, esse é o projeto que está por trás. Né? Então, o que me choca é que, mesmo diante de uma crise desse tamanho, né, o governo segue na mesma trajetória que vem vindo, tá certo? Implantar um projeto ultraliberal que transforma o Brasil no Chile. Isso é o que mais me choca, viu, amigo? Barra pesada. Tentando ir para caminhar para os finalmente. Eu estava querendo... Só para te falar, desculpa te interromper. Não. O que nós falamos no primeiro bloco? Que vai ter aumento do desemprego, aumento da pobreza, aumento da desigualdade, está tendo aumento da fome, etc. Quer dizer, são argumentos suficientes para você ter uma mudança na rota da economia. Tá certo? Nós estamos falando que essa crise é grave, a recuperação é incerta, pode ter repique, pode ser lenta. Então, só que o que aconteceu? Aqui no Brasil parece que não aconteceu nada. Eles continuam com o mesmo projeto que eles tentam implantar desde a década de 90. Conseguiu um pouquinho com o Collor, conseguiu um pouquinho com o Fernando Henrique. No primeiro governo Lula foi meia boca, depois interrompeu esse projeto, depois volta com o Temer, a ponte para o futuro, depois volta com marcha forçada com o Guedes, mas é o mesmo projeto, eles têm um projeto para o país, que é transformar o país num governo num país ultraliberal, tá certo? E mesmo uma catástrofe dessa que nós estamos vendo em escala global, nem isso muda, Sabe? É isso que é chocante, né?
a coisa da obsessão, né, em transformar o Brasil num modelo ultraliberal. É a obsessão pelo Deus mercado, é tudo pelo mercado e dane-se. E aí, assim, fica difícil você discutir. Eu vou discutir o teto do gasto, mas o teto do gasto não é para controlar o gasto público, é para acabar com o Estado, é para acabar com o Pacto Social de 88. Esse é o objetivo do teto do gasto, tá certo? Eu vou discutir reforma trabalhista, não, o objetivo é esse mesmo, é enterrar a CLT, é enterrar a Era Vargas, é um projeto antigo, a gente sabe disso. Então, não tem racionalidade. Não adianta você dizer, olha, países que fizeram isso não criaram emprego, está lá o estudo da OCDE, está lá o estudo da OIT. Tudo que nós falamos não interessa, porque, sabe, a Previdência, você vai fazer a reforma da Previdência, enfim, agora até esqueci o que eu ia te falar, mas, enfim, argumentos técnicos não funcionam, porque é um projeto político, tá certo? Um projeto político. Aí é que eu queria pegar, então, um gancho, né? Feito esse diagnóstico e feita essa constatação do que representa esse governo diante, né, dessa tragédia, né? Eu estava querendo te ouvir, Fanhane, mas no sentido de propostas. O que, na sua avaliação, seriam medidas? Então, vamos esquecer essa porcaria desse governo, essa ortodoxia ultra-neoliberal desse governo, né? Vamos já partir da constatação desse desastre que já era e vai se agravar, né? O que seriam medidas, reformas necessárias para que o Brasil, pelo menos, minimizasse isso e para que voltasse a ter uma rota de desenvolvimento, com valorização do trabalho, com justiça social, com soberania? No seu entender, quais seriam as principais medidas e reformas? Olha, assim, no curto tempo que eu tenho, é difícil te falar isso tudo, mas, assim, o que você está dizendo, assim, nós precisamos de um plano, um projeto de país, um projeto de transformação nacional, tá certo? Então, isso nós temos que pensar. Agora, o problema é o curto prazo, né? Como é que a gente enfrenta o curto prazo, né? O curto prazo se enfrenta com crescimento econômico. Essa que é a questão. Certo? Você tem que fazer a economia crescer. Se fazer a economia crescer, como? Gastando, endividando. Eu dei o exemplo da Inglaterra, endivida, gasta, aumenta o investimento. Se você olhar o que o Lula fez em 2009, ele teve a crise de 2008, ele fez a Minha Casa Minha Vida. A Minha Casa Minha Vida, o programa Minha Casa Minha Vida, construiu 1 milhão de moradias em 2009. Eu sempre disse para as pessoas, escuta, vocês ficam avaliando Minha Casa Minha Vida como um programa habitacional. Não é um programa habitacional, é um programa anticíclico, para fazer a economia crescer, porque se você constrói 1 milhão de casas, você imagina a cadeia produtiva da indústria da construção civil. Você ativa milhares de setores, o cimento, o ferro, o andaime, não sei o quê, tá certo? Então, estou dando um exemplo, e a economia cresceu 10% em 2010. 10%. Né? Por conta... 10%. Tá certo? Por conta, quer dizer, você teve uma crise, você fez políticas anticíclicas. Estou dando um exemplo do Brasil, mas pega os exemplos dos Estados Unidos, Europa, no século passado. Tá certo? Então, o que você tem que fazer é gastar. Gasta. Vai piorar a dívida? Vai. Mas depois, com a economia crescendo, você reduz essa relação. A melhor política o crescimento é fundamental para gerar emprego. A melhor política social que existe é emprego e renda, tá certo? Então, o curto prazo seria isso. Né? O curto prazo seria isso. Outra medida, agora, quando você entra assim, porque um projeto de desenvolvimento, nós temos que pensar isso. Aliás, a PT lançou as bases aí de um plano de transformação nacional, né? Nós temos que pensar, né? Tem vários núcleos centrais. Um núcleo central tem que ser combater a desigualdade. Tem que ser combater a desigualdade. Agora, no curto prazo, o que você tem que fazer? Além das políticas monetárias, fiscais, para ver se alavanca o crescimento da economia, etc.
tem que fazer duas coisas, dentre outras, né? Dentre outras, duas coisas. Nós temos que fortalecer o nosso Estado Social, porque o nosso Estado Social foi criado, foi pensado na década de 70, na época do Fordismo, a segunda Revolução Industrial, tá certo? E ele protege muito o trabalho formal, o trabalhador com carteira de trabalho, né? Quem tem direito ao seguro-desemprego, que é uma conquista de 88? O trabalhador com carteira de trabalho. Mas de lá para cá, o que aconteceu? O mercado de trabalho mudou radicalmente. Então, hoje você tem a questão da precarização, das ocupações precárias, já falei alguns dados sobre isso. Então, nós temos que reformar o nosso Estado Social para que ele também proteja o trabalhador informal. Nós temos que pensar um seguro-desemprego para o informal. Nós temos que pensar uma renda básica, não que substitua as políticas universais. Você não pode trocar o farmácia popular pela renda básica, né? Você tem que fazer uma renda básica que substitua a falta de trabalho, a falta de salário, né? E proteja o trabalhador formal, o informal, né? Essa que é a questão, esse é um ponto importante. Outro ponto fundamental, como é que você financia isso? Tem que financiar isso de várias formas, medidas fiscais, monetárias, mas também uma reforma tributária. Tá certo? Quer dizer, a gente tem dito isso, quer dizer, a reforma tributária, quer dizer, o Brasil, tradicionalmente, secularmente, tirou dos pobres para dar para os paupérrimos. E uma forma de você tirar dos super ricos para dar para os pobres e para os paupérrimos é a reforma tributária. Certo? Então, quero aproveitar aqui a oportunidade de dizer para as pessoas que provavelmente elas não sabem, porque a mídia não divulga, que existe uma quarta proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional, que chama Reforma Tributária Solidária, Justa e Sustentável, que foi encampada, protocolada pelos 6 partidos de oposição. Ela é a única dentre as que tramitam no Congresso Nacional que enfrenta o fundamental. O que é o fundamental? O fundamental é que nós tributamos muito consumo e pouca renda e patrimônio. 50% que nós arrecadamos vem do consumo, enquanto que nos Estados Unidos é 17%. Tem estudos que mostram por que o consumo é regressivo, como os economistas chamam. É porque quem ganha menos paga mais. Então, tem estudos que mostram os 20% mais pobres, cerca de quase metade dos salários deles é consumido por imposto, porque eles consomem tudo que eles ganham. Então, nós temos que alterar esse quadro, reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar sobre renda e patrimônio. E fizemos recentemente, em função da crise, esse mesmo grupo que fez a reforma tributária solidária, é uma adaptação. Escolhemos 8 medidas, dentre as medidas do projeto de oposição, em cima de renda e patrimônio, e a gente observa o seguinte, que é possível ter um acréscimo de receita de 290 bilhões, isentando, por exemplo, no imposto de renda, isentando quem ganha 3 salários mínimos. São 11 milhões de contribuintes, um total de 30 milhões, e taxando mais quem ganha mais que 30 mil reais. Quem ganha mais de 30 mil reais no Brasil são 600 mil pessoas, 600 mil contribuintes. É 0,3% da população. Corrigindo, assim, eu não chamo nem de anomalia mais, eu estou chamando de obscenidades tributárias. Tem uma obscenidade tributária que é o seguinte: um sujeito que é sócio de um banco e recebeu 500 milhões de lucros e dividendos, esses 500 milhões de lucros e dividendos não são taxados. Enquanto que um enfermeiro do SUS, um médico do SUS, que ganha R$ 4.800, tem 27,5% descontado na folha. Então, você tem obscenidades tributárias no Brasil, que precisam ser corrigidas. E os 3 projetos prioritários, hegemônicos de reforma tributária que tramitam no Congresso, a PEC 45, a 110 e esse projeto do governo, dão as costas para isso. Outro dia eu falei um negócio que é engraçado. Eu acho que, se você quer entender a tributação do Brasil, você olha o exemplo do IPVA. O IPVA é assim, a caricatura da tributação no Brasil. O IPVA incide
sobre o cara da moto que entrega pizza, o cara do Uber que está desempregado e comprou um carro financiado para não morrer de fome, mas o cara que tem um iate, o cara que tem um helicóptero, o cara que tem um jet ski, um jato, não paga, não paga. Então, o que acontece no Brasil é que os super ricos não pagam impostos. Tá certo? Então, se você taxar os super ricos, né, não é o cara que tem uma Tucson 2016 que foi para a Disney, não é esse cara. Tá certo? É o cara que tem o jipão da Mercedes, custa R$1 milhão, e o Brasil é o país que mais vende esse jipão da Mercedes. Tá certo? Se você taxar isso, são 600 mil pessoas. Né? Você consegue 290 bilhões de reais adicionais. Né? Esse estudo mostra como que você consegue isso. Né? E é uma forma, é a única forma de fazer o que tem que ser feito. Que os países capitalistas centrais, capitalistas, né, que por governos liberais fizeram no século passado, que é tributar os super ricos e transferir a renda para financiar o bem-estar social. Né? Então, esse é um ponto também que merece destaque aí num projeto de salvação nacional, né? É disso que nós estamos tratando, quer dizer, dentro do quadro que está aí colocado. Agora, o que os caras estão pensando? Estão pensando em financiar a renda básica pela farmácia popular, tá certo? Então, a farmácia popular é a única forma que 90% da população tem para comprar um remédio de hipertensão. Mais de 50% da população tem hipertensão, mais de 50% da população tem diabetes. Ele não tem dinheiro para comprar. Então, você vai acabar com a farmácia popular para financiar a renda básica, enquanto você tem um cara que ganha 400 milhões de reais de lucros e dividendos, não paga imposto. Isso aí não é nenhuma questão econômica, amigo. Isso é uma questão moral, é ética. Lógico. É de falta de vergonha, um país de sem vergonhas. Sabe, de um país de uma elite anacrônica, né? É ultrajante, eu fico indignado. Eu estou aqui, normalmente quando eu já nem chamo mais de elite, eu chamo de cloaca. Eu normalmente quando falo sobre isso eu acabo ficando nervoso. Hoje eu estou mantendo a calma aqui com você. Mas é revoltante. Com certeza, com certeza. A gente viu agora aí, você vê os dados que eu te falei, a pobreza aumentando, a desigualdade aumentando. Saiu o último número da Forbes. No último ano, os bilionários brasileiros, são 200 e poucos, ganharam 400 bilhões de reais. E esses caras não pagam impostos, entendeu? Enquanto você tem, como eu falei, mais de 80, 90 milhões de brasileiros que vivem com até meio salário mínimo. Você pega esses 600 reais, eles fizeram com que a desigualdade de renda no Brasil caísse por seus valores históricos, o menor valor da história, 600 reais. A pobreza foi erradicada durante esses 3 meses. Quanto custa isso? 600 milhões de reais. 600 milhões de reais é um absurdo, é um escândalo, vai acabar com as finanças públicas. Muito bem, mas em 2015 nós pagamos 500, 600 milhões de reais de juros. E não foi nenhum escândalo. Foi algum escândalo? Não, normal, né? Pagar 500 milhões de juros é normal. Pagar 600 milhões para erradicar a pobreza e reduzir a desigualdade para o seu valor histórico, tá certo? É gastança, né? Então, essas são as questões aí que a gente tem que conviver, né? Anne, excelente. Fechou com uma indignação justíssima, porque realmente é uma desumanidade que se comete no Brasil, é uma coisa cruel, cruel. A pandemia só deixou mais explícito, mas é um desrespeito. Pena que o nível de consciência nossa é tão baixo, porque era para explodir esse negócio. Era para explodir. É verdade. Te agradeço muito, mestre. Você quer acrescentar alguma coisinha para dar um fecho? Apesar que seu fecho foi contundente Não, agradecer só e ressaltar que nós temos que vencer essa característica secular no Brasil, que é tirar dos pobres para dar para os paupérrimos. E a reforma tributária é a forma adequada, utilizada pelos países capitalistas centrais, né? Você tem que tirar dos super ricos para dar para os pobres.
Isso aí é o que diz lá o livro do Piketty. Só ler, vocês vão ver que, por exemplo, entre 1940 e 1980, a alíquota máxima do imposto de renda no Reino Unido e nos Estados Unidos foi superior a 90%. E a herança, a alíquota máxima da herança nesses dois países foi superior a 80%. Tá certo? Quem fez isso? Roosevelt, Churchill, só liberais, tá certo? O Keynes é um liberal, o próprio Beveridge é um liberal, tá certo? Então, os liberais, de fato, tá certo? Fizeram a tributação progressiva, que foi uma das maneiras de se financiar o Estado social, o Estado de bem-estar social, né, que foi uma das saídas da crise do século passado. Então, nós temos que, a partir de agora, tributar os super ricos, né, para poder financiar o bem-estar dos paupérrimos. Beleza, Fanhani. Te agradeço muito, viu, mestre? Te agradeço muito. Excelente. Tá ficando pronto, eu já te mando. Tá? Devo postar amanhã e eu já te falo. Tá ok? Te agradeço muito, viu, mestre? Pô, não vi a hora de terminar para poder fumar um cigarro. Várias vezes eu ameacei